se você usa só no final de semana, se usa só para relaxar depois do trabalho ou se você usa para se manter vivo. A gente usa para manter a Nalu viva, para ela ter qualidade de vida, para ela ter acesso às coisas do mundo. Mas a gente vê que é muito mais que isso. É muito mais. Uma associação de cannabis medicinal, basicamente um grupo de pessoas que se unem para se atender, né, dentro dessa associação ou também atender mais pacientes. É preciso formar um CNPJ de uma associação, é preciso ter um advogado próximo para talvez ir para um HC coletivo, como que vai acontecer, né? Uma associação, ela pode ou não cultivar, ela pode ser uma associação informativa. Então existem alguns modelos de grupos associativos relacionados a cannabis medicinal. O nosso é tanto informativo quanto de atender alguns pacientes. A Acura está em seu processo de HC coletivo para poder atender esses pacientes. O importante é se informar, ver qual modelo se encaixaria melhor para a sua realidade. É necessário pessoas que entendam um pouco da parte administrativa e financeira. Se for cultivar, precisa ter um cultivador, um jardineiro. Se for extrair, alguém que seja responsável pelas extrações, por uma ideia de laboratório. Existem vários tipos, é importante conhecê-los e escolher e se encaminhar para o melhor que te atenda. Hoje, a Acura consegue oferecer para os seus pacientes o que a gente chama de apoio médico, que é encontrar o caminho médico, o médico que vai acompanhar esse paciente no seu tratamento. O apoio jurídico, principalmente para pacientes que querem o autocultivo através de um habeas corpus ou um custeio de SUS e planos de saúde. Então, a Acura ajuda tendo advogados parceiros que vão cuidar desses casos e a gente ajuda na parte de documentação, de gerar junto esse processo. Temos também o apoio de educação continuada, que é algo que a gente vem se desenvolvendo mais e mais e tem organicamente sentido uma importância nossa nesse setor acontecendo através da educação, muito focada em cultivo biológico, extrações medicinais e cada vez mais também a parte de associativismo. Então, ajudar com que pequenos grupos de pacientes possam se associar e serem autossuficientes. Então, cada vez mais a gente quer ajudar nesse sentido também. E por último, o apoio com a própria medicina. Hoje a Acura faz óleos artesanais de CBD e THC e a gente atende uma pequena parcela de pacientes, porque nosso cultivo é pequeno, a gente não pretende crescer e sim ajudar com que outras pessoas desenvolvam os seus pequenos cultivos e sejam autossuficientes. Estou como coordenador geral da Acura e vou contar um pouquinho para vocês como a Acura nasceu. A Acura é uma associação que nasceu entre 2017 e 2018. A gente recebeu nosso CNPJ em 2018 e nasceu com o intuito de ajudar cultivadores e pacientes a terem acesso a tratamento, né? O cultivador, que é uma bandeira que a gente defende e apoia muito forte hoje. A gente quer que os pacientes possam ter o direito de cultivar, né? Todo indivíduo tem que poder cultivar. A gente está aqui para poder apoiar com que esse tipo de cultivo aconteça, que essas pessoas aprendam e tenham acesso à informação, né? A mesma coisa para extração. A gente quer ajudar as pessoas a terem acesso à informação de base. Então, por isso que a Acura nasceu. E durante a sua história, a gente começou a ajudar pacientes a terem acesso a óleo também, inclusive a fabricar óleo para pacientes, com experiência que veio da nossa própria história pessoal e de tratar pacientes como meu pai. O que a gente defende muito é a bandeira do autocultivo responsável, e para a gente isso tem uma pegada na agroecologia, na permacultura. São as fontes que a gente bebe, que a gente acredita que são importantes passar para frente para esse tipo de realidade, né, de cultivo sustentável. A gente sabe que a maconha ela tem um potencial enorme como agricultura, né, como vários outros fins também, e que essa agricultura ela pode ser muito poluente se a gente ficar usando fertilizantes puramente químicos que vêm de fontes finitas, né, do nosso planeta, como extrações minerais, ou também usar resíduos às vezes da indústria química, defensivos tóxicos também que podem ser cancerígenos. Por isso que a gente acredita que o cultivo biológico, que a agroecologia tem que ser algo estritamente ligado ao cultivo, principalmente quando a gente fala em produzir uma medicina, um remédio para alguém,
né? Quando a gente produz remédio para outra pessoa, a gente não pode só estar pensando em produzir volume, a gente tem que estar produzindo qualidade. E qualidade eu digo sem nenhum tipo de químico que possa prejudicar o paciente. Então nós usamos solventes orgânicos, a gente usa solventes para fazer extração, a gente purga todo esse solvente no final. O nosso processo a gente traz bastante responsabilidade e o cultivo, que é a minha praça, a minha praia, a gente tem essa pegada biológica. Eu encontrei o Ian e a Paula, eles já tinham começado esse processo, essa fundação da cura, e foi uma jornada que acho que preparou muito para essa nova fase hoje, que a gente está entrando mais com a intenção de multiplicar do que realmente crescer. Na verdade, eu acho que durante esses anos que a gente tem tentado cada vez mais melhorar os nossos processos realmente de produção de medicina de cannabis, a gente aprendeu bastante coisa e viu que o que a gente pode, na verdade, fazer de melhor para esse cenário hoje no Brasil, de proibicionismo, de restrição econômica em relação à medicina canábica, é ajudar as pessoas a aprenderem o que a cura aprendeu. Então, por isso que a gente está hoje mirando muito mais na questão da educação, na questão de oferecer esse conteúdo, toda essa aprendizagem que a gente teve para outras pessoas, porque a gente acredita que isso vai ser realmente uma ferramenta de mudança social, principalmente de uma mudança social democrática. É uma das coisas que a gente realmente quer. Fruto disso é nosso primeiro livro, nossa primeira publicação, onde a gente mostra para o paciente ou para os indivíduos que possivelmente queiram absorver esse conhecimento para montar a própria associação, o próprio grupo de cultivo, de produção de medicina canábica, fez um livro onde a gente ensina o nosso método de extração. Um método de extração que a gente tem evoluído nos últimos anos, já quase uma década aí fazendo óleo. É um método de aprimoramento que tenta, de alguma maneira, emular em casa as condições industriais que hoje a indústria high-end de produção de cannabis faz na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá, que é a extração por etanol criogênico. Fora isso, a gente também tem entrado em outros movimentos para tentar oferecer formas mais simples de extração para diferentes realidades. Nos próximos capítulos da vida da cura, o que a gente pretende realmente é tocar mais pessoas e não necessariamente produzir mais medicamento a gente e nem realmente crescer a associação em termos de associados, sim de impactados. A gente quer ter mais afeto nesse arranjo social que a gente está inserido. Eu sou Nadiuska, tenho 34 anos e sou mãe da Nalu, que tem 5 anos. A Nalu é paciente medicinal de maconha e trata desde os 11 meses epilepsia refratária, que é decorrente de uma paralisia cerebral e microcefalia por anóxia. Ela chegou a tomar 5 anticonvulsivos de uma vez e mesmo assim teve crise. Eram no mínimo 10 crises no dia. Crises fortes, intensas, mudava o padrão. Nessa época a Nalu não dormia, a gente pulava numa bola de pilates que ela se organizava com... Não. Eu emagreci mais de 10 quilos no meu pós-parto. A gente não tinha vida, a gente não tinha qualidade de vida, a gente não tinha sono, a gente não se alimentava direito. Tava ficando muito caótico, porque a gente saiu da primeira consulta com a seguinte frase: a gente não vai tratar as crises da Nalu, a gente vai mudar a vida dela. E mudou muito. E quando a gente chegou na maconha, foi divisor de águas. E a gente achou que fosse tratar as crises de epilepsia somente. E na verdade mudou a nossa vida por completo, da família toda. A cannabis é cura, é uma medicina muito, muito completa e maravilhosa. E hoje em dia, quantos alopáticos vocês retiraram nesse processo? O que vocês tomam hoje junto com a cannabis? A Nalu só usa cannabis e dieta cetogênica. Ela não toma alopático para epilepsia. A cura trouxe uma parceria muito importante pra gente e uma segurança. Se o Estado falhar comigo, eu tenho um respaldo. Me trouxe uma segurança de conhecimento. Então eu sei que quando tem um evento, quando tem o livro propriamente dito, qualquer coisa, live, posts, tudo é de informação segura, de qualidade. Trouxe conhecimento de pessoas, muitas pessoas interessantes pra gente conhecer, pra ter troca.
Então não é só a teoria ali, o beabá bonitinho, mas a troca é muito importante. E conhecer outras realidades, outras perspectivas, que isso agrega muito pra gente. O estilo de cultivo que a gente almeja hoje é totalmente diferente do começo, muda muito. A nossa perspectiva até onde a cannabis pode chegar, até onde a cannabis é medicina e vai atingir as outras famílias também mudou muito. Então é parceria, a gente trabalha junto, é a equipe da Nalu, cada um vem trazendo, vem agregando e a bagagem só aumenta. E é difícil de encontrar uma associação que não tenha o peso do capitalismo como a principal ferramenta, né? A gente tem que lembrar de onde tudo isso começou. A gente tem que valorizar o essencial, o principal. Essa parceria é diferente. E a gente é muito, muito feliz e grato por isso.